Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, onde temos estudado os ensinamentos de Jesus através do Consolador prometido, que tem trazido para nós as vibrações de paz que nós necessitamos na nossa caminhada evolutiva. São lições que nos esclarecem, nos fortalecem e nos mostram aonde caminharmos mais firmes e seguros pelos caminhos do mundo. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos, Senhor, que o Senhor estenda suas bênçãos à Unimed da Avenida Contorno, onde se encontra internado nosso irmão Euler de Moura Soares. Que vossas bênçãos possam envolvê-lo, ampará-lo e assisti-lo com aquilo que ele necessita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa noite, os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E os nossos estudos da noite se referem ao item 8, que tem o subtítulo de Não vardes ter com os gentios. São dos registros de São Mateus, em que ele nos fala: Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus capítulo 10, 5 a 7. Conjugado com esse ensinamento, nós temos a pergunta 619 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado a eles: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? E eles responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetua. Allan Kardec, comentando essa resposta, ele nos fala: a justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois que, em cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal.
Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Allan Kardec. Hoje nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Luciana e Lucas. Estamos passando a palavra a Luciana. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Bom, como foi aqui apresentado pelo meu pai, nós estamos então estudando o item 8, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e temos também o Livro dos Espíritos na questão 619, a nos auxiliar ali nas nossas reflexões. Nós iniciaremos falando um pouquinho da questão 619 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi uma das 5 obras básicas que versam o Espiritismo. Foi a primeira delas. E na estrutura desse livro, nós vamos encontrar aqui perguntas feitas por Kardec e respostas que vieram por meio da espiritualidade maior. Espíritos mais evoluídos que vieram auxiliar. Entre eles, nós temos lá João Evangelista, nós temos o Espírito de Verdade, nós temos Santo Agostinho, nós temos Sócrates, e entre outros. E eles vieram então abrindo as portas da nova era da regeneração da humanidade. E essa obra então, essa primeira obra, o Livro dos Espíritos, ela está dividida em 4 partes. A primeira parte, Kardec, ele pergunta sobre o que é Deus, ele vai fazer a pergunta sobre a criação. E nós vemos então, depois vieram 4 livros fundamentais também no Espiritismo, e desenvolvendo mais essas perguntas. Então nós temos lá a primeira parte, nós encontramos a Gênese, que vai nos mostrar sobre a criação. A segunda parte vem nos falando sobre o mundo dos espíritos, da pluralidade da existência, e nós temos o Livro dos Médiuns a auxiliar aí nos nossos estudos. Nós temos a terceira parte, que são as leis, vem falando sobre as leis morais, e que temos como obra base o Evangelho segundo o Espiritismo. E temos a quarta parte, das esperanças e consolações, que temos como obra base ali o céu e o inferno. Bom, e essa noite nós vamos então buscar na terceira parte, essa pergunta nós vamos encontrar, na terceira parte, essa pergunta 619, que está dentro das leis morais. Nessa pergunta, ela está situada no capítulo 1, que fala da lei divino-natural. E Kardec então vai perguntar assim: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? E quando ele está falando de lei aí, nós até percebemos que ela está grafada com uma letra maiúscula. Ele está se referindo às leis divinas. Porém, muitas vezes, quando nós pensamos nas leis divinas, nós só pensamos as leis num âmbito moral. Mas nesse mesmo capítulo, nós vamos compreender que quando se fala de leis divinas, vamos entender o seguinte: elas são regidas e foram criadas por Deus. Portanto, são leis eternas, são leis imutáveis, são leis perfeitas, são leis que trazem a felicidade plena ao homem. O homem só
não é feliz porque não a compreendem ainda, porque se afastam dela. E quando nós falamos em lei, elas foram criadas para trazerem um equilíbrio, uma organização lógica, uma harmonia, um auxiliar ao progresso, tanto no universo material como no universo moral. Quando nós falamos do universo material, nós estamos falando das leis que cercam aí a natureza, que estão na natureza. E nós estamos falando aí no âmbito material. Então, lembrando a ciência, todas as leis que foram descobertas pela ciência, seja na física, seja na biologia, na química, né? Todas as descobertas que foram feitas aí no plano, no universo material, como também o universo moral, que aí já estamos falando do homem, da descoberta do homem, da volta ao homem a si mesmo, do conhecimento do homem a si e dessa proximidade do homem com o seu Criador, que é Deus. Bom, então, compreendendo um pouco mais sobre lei, nós vamos voltar à pergunta de Kardec, em que ele fala, né? A todos os homens, Deus possibilitou, permitiu o conhecimento dessas leis? E aí a resposta: todos podem conhecê-la, porém, nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porque forçoso é que o progresso se efetue. Então ele está nos dizendo, olha, não vai parar. Nós temos, o progresso ele está em movimento, não vai parar, é preciso progredir, né? É preciso progredir. E o que vai nos auxiliar nesse progresso é a compreensão, é um entendimento dessas leis. É muito importante que busquemos esse entendimento. Agora, as explicações aqui de Kardec, ele está nos falando assim, olha, cada um é um indivíduo, é um mundo, então cada um está no seu grau evolutivo. Então o amadurecimento, a compreensão, ela é individual. Ela é individual e ela se faz devagar, de acordo com a busca de cada um, né? E por que nós iniciamos então com essa pergunta? Para compreendermos, né? Para nos auxiliar a compreender então, e aí nós voltamos ao Evangelho, esses ensinamentos, essas instruções enviadas por Jesus aos seus discípulos, dadas por Jesus aos seus discípulos, como nos conta aqui Mateus, né? Em que Jesus ali, junto aos seus discípulos, antes de enviá-los ao trabalho ali da seara, como aquele mestre preocupado, né, em trazer instruções para que esse plantio fosse de uma forma a gerar frutos, ele dá ali as instruções aos seus discípulos. E aí ele diz assim: não procurei os gentios e não entrei na cidade dos samaritanos, e diante em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. E aí nós vamos compreender então o que a espiritualidade fala com relação à compreensão. Num primeiro momento, quando nós lemos, pode nos soar estranho, né? Vem aquela questão assim, Deus está tendo preferência, então Jesus teve preferência em determinados povos, por isso que ele pede para procurar primeiro a casa de Israel, né? Mas é necessário que nós lembremos daquela máxima que diz assim: a letra ela é morta,
mas o Espírito vivifica. Ou seja, nós temos que retirar a essência, nós temos que ter essa compreensão. Começando que essa divisão de preferências, isso cabe a nós, espíritos ainda imperfeitos, em busca de evolução. Jesus, ele não fazia preferência. E Kardec, esse irmão, esse espírito evoluído, ele vai nos auxiliar, trazendo aqui no item 9 explicações acerca desse entendimento, do que Jesus queria dizer com as suas instruções. Então ele fala assim: em muitas circunstâncias prova Jesus que suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Ponto. Então aí, de cara, como a gente diz, Kardec já está chamando a nossa atenção. Olha, se formos estudar, se formos ler ali, no Evangelho, a vida do Cristo, nós percebemos que desde o início, Jesus foi em todas as regiões, ele foi em todas as cidades, ele pregou em todas as cidades, ele conversou, ele ajudou, ele levou o consolo, ele fez o seu plantio, ele fez prodígios e maravilhas, ele curou a todos os povos, ele não fez distinção, Nós vemos isso na vida do Cristo. Então, como a gente pode pensar que Jesus tinha vista somente para um povo? E quando fala a casa de Israel, está se referindo aos judeus, tá? E aí Kardec então continua: se portanto diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno, então aí ele vai nos explicar, e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, os gentios, onde até mesmo a base faltava, eles não acreditavam nas leis de Moisés, eles adoravam outros deuses, acreditava-se em muitos deuses, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Então o que ele vai nos explicar aqui? Olha, quando Jesus pede para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, pede para ir antes aos judeus, é que os judeus, primeiro, eles acreditavam num Deus uno, eles criam fielmente em Deus, num Deus único. Eles acreditavam e conheciam as leis de Moisés. Porém, quando nós falamos aqui, sobre a maturidade, sobre a compreensão, hoje, com o auxílio dessas obras trazidas pelo Consolador prometido, e a promessa do Cristo foi que esse Consolador nos revelaria, coisas, continuaria os ensinos de Jesus mais aprofundados, abrindo a nossa visão. Hoje, quando nós estudamos Moisés, nós hoje entendemos que Moisés, quando a gente fala sobre lei de Moisés, nós temos aí as leis divinas, que foi as leis recebidas, no Monte Sinai, que veio da espiritualidade maior a Moisés. E nós temos as leis disciplinares, que foram feitas, criadas por Moisés, para poder disciplinar um povo. Hoje nós temos esse entendimento. Mas imagina na época dos judeus. Eles não tinham esse entendimento. Eles acreditavam nas leis de Moisés e pronto. E por isso mesmo eles acreditavam num Deus, e nós já vimos muito essa expressão, Deus dos exércitos,
que eles acreditavam em um Deus poderoso, um Deus ali que gostavam, né, que guerreava, que agia através da força, né? Eles temiam Deus, era o que eles acreditavam. E eles acreditavam também, esperavam o Messias, então que viria um enviado de Deus, que traria ali a tranquilidade àquele povo, que cessaria a dominação em que eles sofriam, que traria um equilíbrio. Mas o que eles esperavam? Um enviado também, em que traria essas transformações através da guerra, da força. Eles não poderiam imaginar que esse enviado traria essas transformações pela força da modificação de ideias, pela renovação de ideias, pelo amor, pela caridade. Eles não conseguiam entender isso, né? Mas mesmo assim, era aquela terra que já estava ali mexida, em que os discípulos teriam sim, encontrariam dificuldades, eles teriam que trabalhar aquela terra para lançar a semente, mas aquela terra estava mais preparada, não era como ele explica aqui, a dos pagãos, a dos gentios, que traziam o coração endurecido, que não acreditavam nas leis de Moisés, que adoravam outros deuses, então trazia o coração ali, ainda aquele terreno pedregoso, de difícil trabalho para o plantio, tanto que ele fala aqui, né? A tão pesada tarefa. E Jesus conhecia os seus discípulos e sabia então que eles não estavam preparados para uma tarefa assim pesada. Então eles teriam que começar num solo que eles já pudessem, que já conseguiriam trabalhar e iriam adquirir ali experiência, iriam firmar, né? No plantio ali, no trabalho, e com essa experiência que eles viessem adquirindo no meio judeu, porque nós vimos ali, meus irmãos, quando a gente estuda o livro, vamos pegar ali, lembrar do Boa Nova, que traz a vida do Cristo, nós vimos ali quantas dificuldades Jesus passou, até mesmo no meio do povo judeu, né? Por isso até que ele usa a expressão ovelhas perdidas da casa de Israel, porque no povo, até mesmo o povo judeu, alguns não aceitavam os ensinamentos do Cristo, né? Então Jesus sofreu ali afrontas, né? Ele sofreu ali xingamentos, mas ele olhava com um olhar de compaixão, de misericórdia, de amor por aquele ser. E muitas vezes nós percebemos que não era a postura dos discípulos, porque muitas vezes eles queriam revidar, eles ficaram irados, queriam proteger Jesus e queriam revidar. Então ali a gente percebe que eles não estavam preparados ainda para uma tarefa mais pesada. Então por isso é que Jesus pede para que eles procurem o povo judeu, para que inicie essa tarefa, essa experiência. E assim, quando eles estivessem mais fortalecidos e preparados, eles conseguiriam trabalhar. E nós vemos isso no final desse item 9, em que Kardec diz assim, olha, sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então eles foram lá trabalhar com gentios, mais fortalecidos, amparados pela espiritualidade, e viriam também colaboradores, como aí nós lembramos a figura de Paulo de Tarso, né? Que depois que teve aquele encontro ali com Cristo, ele modifica, e nós percebemos na história de Paulo
que ele teve um momento de preparação também. Ele teve próximo a ele Ananias, Pedro, né? O próprio Pedro, ali auxiliar ali. Ele teve um momento em que ele se achava ali no deserto. Ele era um homem poderoso e naquele momento, aquela experiência que ele teve, ele ensinou, ele aprendeu, sobre a simplicidade, sobre a humildade. Então ele teve todo aquele momento de preparo para depois começar o seu trabalho de divulgação. E foi até o fim, né? E ali, meus irmãos, Kardec, então, ele vem nos falando assim, no item 10. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do Espiritismo. E nós percebemos aí, quando nós falamos, né, da questão ali do Livro dos Espíritos, nós falamos sobre as leis são eternas. Então, em toda a eternidade, essas instruções vão servir. E hoje elas nos alcançam a nos dizer assim: olha, trabalhadores da seara do Cristo, estejam preparados, busque essa compreensão, depende de nós buscá-la, é difícil, né? E nós temos um primeiro campo de trabalho. Primeiro campo de trabalho, a nossa terra. Segundo campo de trabalho, que foi permitido por Deus, o nosso lar, né? O nosso lar é o nosso segundo campo de trabalho, porque ali nós vamos adquirir experiências, porque nós sabemos que quando nós somos plantados em um lar, vem conosco, aí a boa notícia, espíritos afins, aqueles que vão nos auxiliar, mas também vem desafetos. É para ter medo? Não, porque a lei de Deus é tão perfeito e tão misericordioso, que quando nós estamos preparados para reencarnar, há o esquecimento. Porque imagina você, né? Uma criancinha lá no colo da mãe, abre os olhinhos, olha assim para a mãe e diz assim: eu te conheço, né? Eu estou lembrando, lembra da questão ali da cerca das terras ali, né? Isso não ficou resolvido não, então espera só eu começar a falar para a gente começar a conversar sobre isso, né? Então há o esquecimento para quê? Para que através do amor, dos laços da família, né? Porque já perceberam, né, quem é pai, quem é mãe, já passou por essa experiência de quando você pega no colo aquele recém-nascido a primeira vez, não é uma experiência diferente, é um misto, é uma explosão de sentimentos, e aquilo ali é um fortalecimento dos laços do amor, esse amor, esse elemento vivo que é a base das leis de Deus. E esse amor vai ser fortalecido, porque é através desse amor é que nós vamos diminuir todo aquele peso das mágoas, né? Todo aquele peso das diferenças que tivemos no passado com o nosso próximo. Então Deus permite essa experiência para que através do amor essas dificuldades sejam amenizadas, né? Que sejam vencidas. E Ele sempre está nos dando essa oportunidade. E aí, nessa campo, né, que nós chamamos de lar, nós começamos a ter experiências. E as experiências que vivenciamos no lar vão nos ajudar quando formos trabalhar, encontrar aí um colega de trabalho difícil, um patrão difícil, e aí o campo vai só se alargando, porque a nossa caminhada vão se passar muitos irmãos, muitas terras diferentes, terras que já estão trabalhadas por plantios e terras ainda bem endurecidas, mas nós temos que respeitar todas elas, que como foi falado, né, o tempo é o talismã divino e cada uma terá o seu tempo para
o amadurecer, né? E Kardec, Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, ele traz uma página que se chama Não Cesses de Auxiliar. Eu não vou ler toda a mensagem não, mas eu queria aqui trazer o início dessa mensagem, em que ele nos diz assim: não atire as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante. Quando ele fala em ignorante aqui, ele não está falando daquela pessoa bravia, aquela pessoa que briga. Ele está falando na ignorância no sentido da falta de conhecimento. Então ele está nos alertando: olha, não atire joias cintilantes. Essas joias cintilantes são o quê? São as leis do Pai, o conhecimento, né, que funciona aí como que cintila. É essa sabedoria que ele está falando. Que não adianta a gente lançar a quem ainda não tem compreensão. Mas não te esqueças, olha o que ele diz, de oferecer a bênção do alfabeto, para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Então ele está falando assim: olha, nós precisamos trabalhar. Então quando encontrar, né, uma situação, uma terra ali que está ainda, um coração ali que está ainda endurecido, ofereça as primeiras letrinhas, ofereça ali as vogais, depois vem com as consoantes, depois nós vamos juntando, formando as pequenas palavras, e não só através das nossas falas, mas através dos nossos gestos. É um auxílio, e ali nós vamos estar demonstrando àquele ser que há algo diferente a ser aprendido, e não vamos deixar de trabalhar, que o importante é isso, não podemos parar. Vamos cometer deslizes? Com certeza, nós ainda estamos também aprendendo. Vão ter momentos em que eu vou falar assim: olha, eu preciso desenvolver a minha paciência, mas vai ter momentos que vão vir para testar se eu realmente estou desenvolvendo. Posso escorregar? Posso escorregar, mas posso parar? De jeito nenhum. A gente lembra, tem uma musiquinha que a gente ensina até para as crianças, que fala assim: tropeça aqui, opa, cai acolá, mas dê de novo um sorriso e volte a cantar. Ou seja, e eu acrescento ainda: volte a caminhar, não pare, busque esse trabalho, porque é através do trabalho é que nós vamos adquirir experiência e compreensão, maturidade, né? Que Jesus, meus amigos, possa nos abençoar, dando-nos firmeza, auxiliando-nos nesse processo, né, em busca ao conhecimento. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, boa noite a todos. Jesus nos ampare e nos abençoe. Hoje nós vamos começar a nossa participação trazendo aqui talvez as menores parábolas de Jesus, mas que tem um grande significado quando a gente estuda esse tema. São as parábolas do tesouro escondido e da pérola. Vejam só. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, escondido no campo, foi achado e logo após escondido por um homem, o qual, movido de enorme alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. É semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de enorme valor, vendeu tudo o que possuía para comprá-la. Essas parábolas, meus irmãos, são bem pequeninas, mas trazem uma grande lição para nós, que é a seguinte: nós estamos diante de um tesouro. Muitos de nós
já nos percebemos um tesouro de enorme valor que nós encontramos. E o que vem a ser esse tesouro? Vamos abranger um pouco melhor o nosso entendimento. Esse tesouro, meus irmãos, são essas lições que a gente tem aprendido, explicado, entendido ao longo do tempo, que formam o Evangelho de Jesus. Por que ele pode ser comparado a um tesouro, a algo de enorme valor, ao ponto da gente esquecer de tudo e procurarmos aquilo ali como a grande joia da nossa vida? Porque o Evangelho de Jesus contém a fórmula da paz e da alegria verdadeiras na vida, que nós não vamos alcançá-las completamente nessa existência, mas nós vamos caminhar de maneira segura na direção disso que a gente tanto ambiciona: ter paz e ter alegria, ser feliz. É o que a gente tanto almeja. Por que e como que o Evangelho vai nos mostrar esse caminho? Através de muitas lições. Por exemplo, Jesus inaugurou na terra, no mundo, a fórmula do perdão. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoemos quantas vezes forem necessárias. Sem perdão, meus irmãos, o convívio humano é impossível. Nós estamos agora, por exemplo, nesses dias recentes, infelizmente, passando por um episódio triste de mais um conflito que surge no mundo, fruto do quê? Da ausência de perdão, do ódio que ainda é alimentado nos corações de alguns irmãos nossos, sem entrarmos aqui no juízo de valor, mas o fato é que ainda não houve da parte daqueles dois povos amor suficiente para poder olharmos uns aos outros como irmãos, como filhos de um mesmo Pai, embora acreditando de maneiras diferentes nesse Pai superior. Então, pelo perdão, as famílias se mantêm, os laços sociais se desenvolvem, nós conseguimos conviver uns com os outros. Sem ele, os ódios fatalmente vão crescer ao longo do tempo. E nossa vida, o nosso coração vai se assemelhar, meus irmãos, a um recanto muito indesejado. Porque um coração cheio de ódio, daí a pouco nem a gente está se aguentando. Nós não conseguimos nos suportar, porque a gente vai guardando mágoa, e aquilo ali é como juntar lixo dentro de casa. É no Evangelho que nós vamos ter lições, por exemplo, que nos ensinam sobre a vida eterna, que vão dizer para a gente o seguinte: olha, nós estamos aqui de passagem, a vida é muito breve. Por mais que a gente viva 70, 80, 90 anos, acredite, é rápido, vai passar voando. Porque a verdadeira vida não é aqui, é a vida do Espírito. Então, enquanto a gente está aqui de passagem, faça o bem, melhores, seja uma pessoa melhor. Esse é o seu objetivo. É no Evangelho que nós vamos nos deparar com lições que vão nos ensinar a sermos pacientes, a não cultivarmos a raiva. É no Evangelho que nós vamos aprender lições, por exemplo, como a do bom samaritano, que vai nos mostrar que a gente deve fazer o bem, independente de quem seja a vítima ou o necessitado que está na nossa frente. Ele se apresentou, seja quem seja, que a gente ajude. É no Evangelho que nós vamos ter lições que vão nos ensinar a necessidade do desapego, da gente amar sem querer possuir a quem a gente ama, da gente não se prender excessivamente às coisas materiais e colocá-las em função da nossa melhoria espiritual. E tantas outras lições, meus irmãos, que se a gente for aqui enumerar, a gente passaria o resto do nosso tempo aqui citando o que o Evangelho nos ensina. Portanto, o conjunto dessas lições que nós temos aprendido constituem-se para nós no grande tesouro da vida. E nós o descobrimos, porque nós viemos aqui voluntariamente tomar conhecimento dele, possuir um quinhão desse tesouro. E imediatamente após essa descoberta, qual que é o nosso primeiro desejo, o nosso primeiro impulso? Eu não posso ser feliz sozinho. Eu preciso dividir esse tesouro e essa riqueza com aqueles que estão à minha volta.
Como fazer? Quais os primeiros passos? Qual a minha prioridade? É exatamente esse ponto que a nossa lição de hoje vai abordar. Nós temos visto nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que nós não podemos pegar a luz que nós já possuímos e escondê-la. Como se todo esse conhecimento que eu já tenho e que tanto me consola, que tanto me instrui, que tanto me ajuda, especialmente, meus irmãos, o Evangelho de Jesus ampliado pela doutrina espírita, que aí sim constitui um tesouro ainda mais valioso, porque nos ensina tudo o que está à nossa volta. Todos os sofrimentos que a gente enfrenta encontram explicações lógicas, claras, racionais, como, por exemplo, meu Deus, uma enfermidade tão terrível que está me acometendo, ou alguém que está à minha volta. Qual a razão disso? Vem a doutrina espírita e nos explica, mostrando para a gente que aquilo ali tem uma razão justa. Às vezes é uma questão kármica, uma enfermidade que vem fruto das nossas ações e omissões de vidas passadas, ou fruto das nossas ações atuais, dessa existência atual. E aí a gente compreende, portanto, que tem uma razão de ser, que Deus não me esqueceu, que Ele não gosta mais do fulano do que de mim, e nem do ciclano mais do que de mim, ou daquela pessoa que eu amo. Eu compreendo todas as dificuldades, todas as lutas da vida, e passo a ver e chegar à seguinte conclusão: olha, o que eu estou passando não é por acaso, tem uma razão justa. O que me compete fazer? Qual o meu papel? Considerando que o que eu passo não é à toa, não é por acaso e nem por injustiça ou por capricho divino. Então vejam que tudo isso ficou claro para nós. Como dividir esse tesouro? A quem dividir primeiro? A quem levar primeiro? Devo levar todas as pessoas indistintamente? Devo procurar aí uma praça pública bem movimentada, né? Ir para a Praça 7 aqui em Belo Horizonte, ou lá para a Praça da Estação, abordar uma ou outra pessoa para dividir isso? Como fazer? É o que nós aprendemos nessa noite. No nossa lição de hoje, Jesus deu uma instrução aos discípulos. Se a gente pegar, meus irmãos, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós vamos ver que Jesus está dando as primeiras instruções para os discípulos. Então imagine o seguinte: Jesus apresentou o Evangelho, lançou os princípios básicos, trouxe o Sermão do Monte, que está no capítulo 5 a 7 de Mateus, promoveu curas, limpou leprosos, curou cegos, deu os sinais da sua grandeza e da sua missão divina, chamou os discípulos e falou o seguinte: agora vem cá, vou dar as primeiras instruções para vocês. O professor, né, ou o comandante instruindo seus comandados, e disse para eles o seguinte, entre as primeiras instruções: não procurem agora os gentios. Quem são os gentios, meus irmãos? Se a gente pesquisar, a gente descobre. Segundo os judeus, todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Portanto, qualquer pessoa vinculada a outro princípio de fé, ou de outra raça, né, de um outro povo, de uma outra nacionalidade, para o judeu era gentio. Qual foi a instrução do Cristo? Não vão de início até os gentios divulgar o Evangelho. Procurem primeiro os judeus. E aí, meus irmãos, a gente percebe pelo Evangelho que Jesus não estava ali excluindo os outros povos de conhecer o Evangelho. Isso não seria próprio do Cristo, porque a doutrina do Cristo ela é universalista. Pelo contrário, nós sabemos que será a crença geral da humanidade, sem desrespeitar nenhuma outra crença, sem violentar qualquer consciência que seja, porque as pessoas voluntariamente vão procurar as verdades contidas no Evangelho e na doutrina espírita. Então, o que o Cristo colocava era o seguinte: olha, o nosso tempo é curto, os nossos esforços precisam ser bem conduzidos. Onde começamos? Vamos começar pelos judeus.
Então, a instrução do Cristo era para que primeiro o Evangelho fosse ensinado e levado até os judeus. Por quê, meus irmãos? Porque eles já tinham uma base. Eles já tinham o patrimônio de Moisés e do legado dos profetas. E teriam, portanto, mais facilidade para assimilar o Evangelho a princípio. Porque não somente o conhecimento do legado de Moisés e dos profetas habilitava os judeus a compreenderem o Evangelho. Nós percebemos ao longo das narrativas evangélicas que a compreensão do Evangelho era muito mais uma questão de maturidade do espírito do que de bagagem cultural ou de conhecimento. Tanto é que nós vamos observar judeus que eram muito conhecedores da tradição daquele povo, conhecedores das lições de Moisés, do legado dos profetas, e que vão abraçar o cristianismo com todo amor e com toda sinceridade, inclusive entre os judeus mais cultos da época. Exemplo: José de Arimateia, Nicodemos, doutor da lei, Gamaliel, que foi o instrutor, o grande professor de Paulo, conforme o livro Paulo Estevão. Nós vamos encontrar outros judeus eminentes da época que compreendem com clareza o Evangelho, aproveitam a base que tinham do judaísmo e dão sequência ali conforme a programação divina. O próprio Estevão, que se chamava Gesiel, lá no livro Paulo Estevão, ele compreende de maneira profunda o Evangelho com todo o patrimônio de judaísmo que ele tinha. Agora, aqueles que tinham esse patrimônio de conhecimento, mas que junto dele tinham o vício do orgulho e da vaidade, esses, meus irmãos, a princípio foram impenetráveis para o Evangelho. Ali o Evangelho não conseguiu abertura. Pelo contrário, encontrou neles muitas vezes opositores ferrenhos, que combateram as primeiras iniciativas do Evangelho no mundo. Então, quando Cristo falava, procurem primeiro os judeus, era o início do trabalho. Era uma prioridade que se dava, e Jesus não excluía que depois o Evangelho fosse levado a todos os demais povos do mundo. Pelo contrário, houve um certo momento, no avançar do Evangelho pelo mundo antigo, no primeiro século do cristianismo, que a providência de levar o Evangelho para além dos judeus e, portanto, até os povos gentios, que não tinha tradição do judaísmo, foi determinante para que o Evangelho chegasse aos nossos dias atuais. E essa iniciativa, meus irmãos, foi essencialmente conduzida pelo patrono da nossa casa, por Paulo de Tarso. No livro Paulo Estevão, e aqui a gente trouxe um trecho para ler para os irmãos, houve um episódio em que Paulo, já cristão, havia visitado Jerusalém, estado com Pedro, com Tiago menor, lá na Casa do Caminho, a primeira igreja cristã da época, e percebeu quantas dificuldades o farisaísmo, que era a vertente predominante do judaísmo na época de Jesus, quantas dificuldades impunha ao funcionamento daquela instituição cristã, primeira instituição cristã do mundo, ao ponto de ameaçar a sua existência e de matar o cristianismo em sua origem. Vejam o que Paulo então falou com Barnabé, que está registrado no livro Paulo Estevão, na segunda parte, no capítulo de número 4, intitulado Primeiros Labores Apostólicos. Dizia Paulo assim: suponho que o cristianismo não atingirá seus fins, se esperarmos tão só dos israelitas inflexíveis no orgulho da lei. Jesus afirmou que seus discípulos viriam do Oriente e do Ocidente. Então está aí, ó. Jesus não trouxe o Evangelho como algo exclusivo do povo judeu. Nós que pressentimos a tempestade, e eu principalmente, que a conheço em suas dificuldades, por haver desempenhado o papel de perseguidor, precisamos atrair esses discípulos. Quero dizer, Barnabé, que temos necessidade de buscar os gentios
onde quer que se encontrem. Só assim reintegrar-se-á o movimento em função de universalidade. E aí então Barnabé espantou-se com aquela colocação de Paulo, porque até então, meus irmãos, onde que o cristianismo avançava? Normalmente no seio dos judeus. Os primeiros cristãos iam até as sinagogas, mostravam que Jesus era o Messias esperado. Alguns judeus se convenciam, outros não, e aqueles que não se convenciam passavam a combater o cristianismo. E assim esse movimento se repetia. Ia-se até as sinagogas, divulgava o cristianismo, as ideias de Jesus, iniciavam-se os adeptos e os opositores. E muitas vezes esses opositores fomentavam a intriga ao ponto de, na própria sinagoga, ficar bloqueado o ensino do cristianismo, das ideias de Jesus. E aí Paulo continuou dizendo o seguinte para Barnabé: é natural prever com isso muitos protestos e lutas enormes. No entanto, não consigo ver outro caminho. Não é justo esquecer os grandes serviços da igreja de Jerusalém aos pobres e necessitados. E creio mesmo que a assistência piedosa dos seus trabalhos tem sido muitas vezes sua tábua de salvação. Então Paulo dizia o seguinte: olha, eu não estou diminuindo a importância da igreja de Jerusalém na assistência aos necessitados que procuram aquela casa. E mais, eu acredito que se não fosse a assistência aos órfãos, às viúvas, aos velhos, aos enfermos, talvez a casa do caminho já estivesse fechada. Existem, porém, outros setores de atividade, outros horizontes essenciais. Vejam o que Paulo então concluiu: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Vejam aqui a conclusão de Paulo, meus irmãos. Ele dizia para Barnabé o seguinte: Barnabé, sempre existiram enfermos e vão continuar existindo ao longo da história do mundo. A assistência aos enfermos é importante, a assistência social é importante, a caridade que a gente destina aos nossos irmãos necessitados é importante, mas, meu amigo, a primeira tarefa é iluminar o espírito das pessoas. Essa é a prioridade. Isso que vem em primeiro lugar. E aí ele vai desenvolver esse raciocínio. Vejam só. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado no mundo. A compreensão do Evangelho e a exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. Então, a partir do conhecimento do Evangelho, todos aqueles que passam dificuldades talvez teriam mais forças para poder vencer as suas próprias dificuldades. O doente sentiria na enfermidade mais longa um escoadouro das imperfeições. Então, os enfermos reinterpretariam as suas enfermidades, compreendendo que se uma enfermidade mais longa e mais difícil me atinge na vida, tem uma razão de ser. Talvez esteja me corrigindo de um defeito grave que eu trago em mim, ou eu esteja quitando um débito, uma dívida com a justiça divina. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a filhos inquietos. Então, mais adiante, Paulo vira e fala o seguinte: restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos sob a política mesquinha dos homens. Então ele falou com Barnabé o seguinte: Barnabé, se nós não pegarmos essa luz e espalharmos essa semente divina para além do povo judeu, ela vai acabar, ela vai se apagar. E graças ao esforço de Paulo, o Evangelho chegou até nós.
a essa inspiração divina que ele teve. Porque Paulo percebeu, meus irmãos, o seguinte: o primeiro trabalho dos cristãos é o de iluminação da nossa própria alma e da alma de quem está à nossa volta. Toda assistência fraterna que a gente puder estender aos nossos irmãos é válida, é útil, tem o seu valor, tem a sua validade. Agora, o que vem em primeiro lugar é a educação do Espírito eterno. Nesse sentido, para que a gente nunca se esqueça da importância da gente dividir o que a gente já sabe com quem está à nossa volta, nós trouxemos aqui uma página, meus irmãos, com a qual nós vamos concluir o nosso estudo de hoje. Essa página foi trazida para nós, por irmão X, está no livro Cartas e Crônicas. E o título dela é a primeira lição desse livro, e o título dela é o seguinte: Lição nas Trevas. Irmão X vai contar para a gente um episódio que aconteceu numa região de muito sofrimento no mundo espiritual. Nós sabemos que essas regiões existem, às vezes levam o nome de umbral por parte de nós espíritas, e eis que um dia uma expedição de socorro dos espíritos superiores visitou uma região dessas, e algo inusitado acabou acontecendo. Vamos ver o que foi que aconteceu. No Vale das Trevas delirava a legião de espíritos infelizes. Rixas, obscenidades, injúrias e insultos de toda ordem. Então aquela confusão generalizada, aquele clima hostil, era o que se via ali e é o que normalmente se vê nas regiões de sofrimento do mundo espiritual. Planejavam-se assaltos, maquinavam-se novos crimes a serem feitos. O espírito benfeitor entrou naquela caverna, apaziguando e abençoando. Isso, meus irmãos, acontece porque nenhum filho de Deus é esquecido na criação divina. Por mais infeliz seja aquilo que a gente fez, por maior tenha sido a nossa queda, por mais desprezíveis tenham sido as nossas atitudes, os nossos atos, Deus sempre abre a porta para o arrependimento, para a reparação dos erros, para o recomeço, para que a gente então se reerga e caminhe na direção dele. E, portanto, uma expedição de socorro chegou até aquela região do sofrimento. Aqui abraçava o infeliz, apartando-o da malta, de modo a entregá-lo mais tarde a equipes socorristas. Mais adiante, aliviava com suave magnetismo a cabeça atormentada de entidades em desvario. Então, como que normalmente esses benfeitores operam? Não sei se os irmãos já puderam assistir, mas está aí disponível para nós aquele filme Nosso Lar. Possivelmente aí na internet, né? Se a gente procurar aí nessas plataformas, né, que disponibilizam vídeos, nós vamos conseguir assistir. Lá mostra exatamente o que o livro conta aqui. De tempos em tempos, meus irmãos, nessas regiões de sofrimento, descem grupos de espíritos benfeitores para socorrer aqueles que se apresentam em condições de serem socorridos. Por quê? Enquanto o espírito permanece ali revoltado e temoso no seu próprio erro, ele não abre portas para ser socorrido. Agora, quando ele humildemente reconhece as suas falhas e começa a virar para Deus, mesmo sem fazer uma prece, mas se ele falar com sinceridade no coração dele: oh meu Deus, me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus, me manda um socorro, me manda uma luz, o socorro vai chegar. Em algum momento o socorro vai chegar. E assim ele fazia. Alguns daqueles espíritos em sofrimento ele conseguia tirar do grupo para que mais tarde fossem levados para colônias de tratamento, igual é o Nosso Lar, que mostra no filme. Outros que estavam mais endurecidos, ele somente aplicava passes para que trouxesse ali algum alívio e ajudasse ali no processo de reerguimento daquelas almas. O serviço seguia difícil.
quando, enfurecido o chefe da crueldade, ao descobri-lo, se aquietou e, impondo respeitosa serenidade àqueles espíritos em agitação, declinou-lhe a nobre condição. Então aconteceu o seguinte: de repente, um dos chefes lá, daquela região de sofrimento, percebeu o benfeitor espiritual. E ele conhecia ele, lembrou-se dele. E de repente, como ele tinha ascendência sobre aqueles outros espíritos que estavam ali tumultuando, bagunçando, né, fazendo aquela algazarra toda, ele falou com eles que ficassem em silêncio, que ficassem quietos, né, e eles imediatamente obedeceram a ordem. Deixassem livre passagem àquele que reconhecia como um missionário do bem. E aí começou um diálogo. Prestem atenção, meus irmãos. Você me conhece? Perguntou o benfeitor recém-chegado, espantado e agradecido. Uai, o que você está determinando aí, né? Que todos fiquem quietos e me deem passagem. Você me conhece? Sim, disse o rude empreiteiro da sombra. Eu era um doente na terra, e curaste meu corpo que a doença desfigurava. Lembro-me perfeitamente do seu cuidado ao lavar minhas feridas. Então vejam só, ele tinha, né, cicatrizes, feridas difíceis, e via nele o benfeitor que o ajudava muitas vezes lavando e curando as feridas. A nossa casa aqui mesmo, meus irmãos, tem um ambulatório e tem um setor ali que às vezes a gente ajuda nos curativos de pessoas que precisam renovar curativos periodicamente. Antigamente era muito mais frequente a necessidade desse auxílio aqui nessa casa, porque a rede de saúde pública era muito mais precária. Eu me lembro perfeitamente na minha infância esse trabalho no ambulatório que tinha aqui na nossa casa, e como que era uma bênção para aquelas pessoas que tinham um local que trocavam curativo, com asepsia, com carinho, com cuidado, e foi o que ele lembrou-se de ter recebido daquele benfeitor quando esteve encarnado. Os presentes então entraram na conversa, e um deles, de duro semblante, apontou o visitante e perguntou para o amigo e chefe: e que mais te fez esse homem no mundo para que sejamos obrigados ao respeito? Foi só isso que ele fez por você? Para a gente poder aqui ficar quieto e dar passagem para ele? Olha, ele me deu teto e agasalho. Então, ajudou, né, a construir uma casinha para mim. Quando eu tinha frio, me arrumava também um cobertor, uma blusa de frio. Me dava suporte também nesses campos da vida. E outro perguntou: e o que mais? Supriu minha casa de pão e roupa, libertando-nos a mim e a família da nudez e da fome. Então, onde ele ia, eu ganhava lá uma cesta, ganhava lá uma ajudinha, de maneira que tanto eu quanto a minha família, a gente não passava necessidades tão difíceis devido à ajuda dele. E outro ainda perguntou: mas foi só isso? Não teve mais nada não? Eles perguntando em tom de deboche, né? Muitas vezes dividia comigo o que trazia na bolsa, entregando-me abençoado dinheiro para que a penúria não me arrasasse. Estabelecido o silêncio, o espírito benfeitor, encorajado pelo que ouvia, perguntou com humildade. Então, até então, o benfeitor estava calado. E depois daquelas perguntas e respostas, ele falou o seguinte: meu irmão, eu nada fiz senão cumprir o dever que a fraternidade me impunha. Entretanto, se te mostras tão generoso para comigo, né, eu percebo aí a sua gratidão comigo, o seu reconhecimento, em tuas manifestações de amor que eu reconheço não merecer, por que te entregas assim à obsessão e à delinquência? Se você tem gratidão por aquilo que eu te fiz, por que você está aqui, meu caro? Por que você está aqui chefiando um grupo de espíritos que leva a perturbação, que promovem obsessões no mundo, que geram tanto transtorno e tantas dificuldades para as pessoas encarnadas?
O interpelado, então, sensibilizou-se, balançou tristemente a cabeça e explicou: em verdade, és bom e amparaste a minha vida, mas você não me ensinou a viver. E aí vem irmão X, conclui a página dizendo assim para a gente: espíritas, irmãos, cultivemos a divulgação da doutrina renovadora que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender e compreender, raciocinar e servir. Então, meus irmãos, nós que já temos esse tesouro conosco, não podemos ocultá-lo, não podemos escondê-lo. E nós não precisamos ser oradores, expositores da doutrina para que a gente cumpra esse papel. Numa simples conversa no nosso dia a dia, nós podemos estender as luzes que a doutrina tem nos ofertado, explicando a dor que alguém atravessa, consolando alguém que não entende o motivo do sofrimento, levando bom ânimo, levando otimismo, levando esperança, dando o nosso exemplo daquilo que a gente já vê que é o correto, o procedimento correto na vida. Por inúmeras formas nós podemos ajudar as pessoas, ensiná-las a viver, sem, entretanto, desrespeitá-las, entendendo o momento que elas vivem na vida e compreendendo que todos têm um momento em que a ficha cai. Isso não se dá no mesmo tempo para todo mundo. Às vezes nós vamos nos deparar, conforme a Luciana dizia há pouco, com terrenos bem difíceis, com terras duras, ressecadas, terrenos pedregosos, cheios de arbustos, um terreno hostil à semente do Evangelho, mas que a gente faça o trabalho de pouco a pouco, mas não percamos as oportunidades que temos de espargir essa luz, de dividir essa semente. Porque da mesma forma que a doutrina tem nos ajudado tanto, quantos males nós já evitamos a partir do conhecimento espírita? Quantos erros nós já evitamos? Quantas pessoas nós deixamos de ferir? Quantas oportunidades em que a gente se lembrou e perdoou? Quantas vezes que a gente esqueceu as ofensas e deixamos o nosso coração mais leve? Tudo isso pelos apelos que o Espiritismo nos traz. Por que não dividir? Por que não estendê-lo a quem está à nossa volta? Da forma que a gente puder. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Meus irmãos, considerando o nosso tema de hoje, nós temos um convite a fazer a todos, que a nossa casa iniciou no último sábado, mais uma edição da Feira do Livro Espírita. Essa edição já é o 7º ano em que a gente promove a Feira do Livro. Nós só não a tivemos no ano de 2021, em decorrência da pandemia que nós atravessamos, mas desde 2016 a gente faz aqui um esforço singelo de trazer livros espíritas pelo seu preço de custo, repassando integralmente o desconto que a União Espírita Mineira nos concede, para que os livros fiquem o mais barato possível, o mais acessível possível, para que a casa não ganhe nem R$1 de lucro na venda dessas obras, mas para que a gente facilite ao máximo o acesso a elas. Os irmãos observam aqui, por exemplo, que nosso estudo de hoje, nós tiramos aqui elementos de 1, 2, 3, 4, 5 livros para dividir consigo, com vocês. O que a gente fala, meus irmãos, de nossa parte é muito pouco, o que a gente tem de nossa parte é muito pouco. Agora, quando a gente busca nesses livros citações, páginas e lições, a nossa palavra se engrandece, porque a gente, na verdade, transmite a sabedoria que vem do alto, não é nossa, por enquanto, né? Um dia, daqui a alguns séculos, nós vamos falar com mais propriedade.
Mas, enquanto a gente ainda não chega nesse patamar, busquemos os bons livros. Eles nos ajudam, nos consolam, nos instruem. São uma ótima companhia, às vezes, para as nossas horas livres, de lazer, de descanso. Vocês já pararam para perceber, às vezes, se a gente pega uma rede social, sem perceber, às vezes a gente emprega ali 1 hora, 2, 3, e sem muito aprendizado. Se eu destino, não todo o tempo, mas metade desse tempo num bom livro, os irmãos vão perceber que o enriquecimento é muito maior. O aprendizado, o consolo, a paz que nós vamos ter. E, portanto, fica o convite para todos, para que frequentem, visitem a nossa feira. Ela funciona, meus irmãos, aqui nos fundos da casa, no nosso pátio interno. Vai estar sinalizado aqui, os irmãos vão conseguir chegar lá. E, portanto, o convite está feito a todos. Ela vai ter a duração de 3 sábados e 3 terças-feiras, sendo essa a primeira terça-feira da feira. Tá bom? Então vamos agora à nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores que tanto têm nos ajudado, nos guiado, nos protegido pelos caminhos da vida. Nós elevamos, Mestre, os nossos pensamentos ao Senhor em sincero e profundo agradecimento por toda a luz, por todo o amparo, por todas as instruções que temos recebido nessa casa, nos livros que compõem a codificação, que tem nos ajudado, Mestre, a sermos pessoas melhores, que tem nos ajudado a enfrentar o homem velho que habita dentro de cada um de nós, com a sua teimosia, com os seus vícios incrustados, com as dificuldades que vêm de encarnações sucessivas e que hoje já conseguimos distinguir e cujo combate já iniciamos, alguns em maior, outros em menor intensidade. Rogamos ao Senhor, querido amigo, que nos fortaleça nesse que é o grande combate da vida, que é o combate conosco mesmo. Tantas e tantas vezes nos preocupamos com os combates externos, com os embates de toda ordem, com as discussões verbais, com a guerra de ideias ou com conflitos de toda ordem que existem pelo mundo, nos esquecendo do combate essencial que habita dentro de nós, entre a nova criatura que precisamos ser e o homem velho que ainda trazemos conosco. Que o Senhor nos ajude, Mestre, a focarmos naquilo que de fato é a nossa prioridade. Ilumine o nosso campo de trabalho, o nosso esforço nesse sentido, para que sejamos, dia após dia, nem que seja de pouco em pouco, criaturas melhores. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. Os evangelhos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que forem receber os passos, pedimos que formem a fila.